Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica. Nós estamos alegres porque já estamos no templo adorando o Senhor juntamente com nossos irmãos. Estamos tentando entrar na normalidade ali juntamente, né, estando juntos para glorificar o nosso Pai. E nesse momento nós vamos orar para que Deus venha realmente nos conduzir a esse estudo abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então oremos. Pai, nós queremos te agradecer. Como é bom estarmos aqui. Como é bom saber que tu tem cuidado de nós. Bom é saber que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus maravilhoso, rico em misericórdia. Muito bom, Senhor, saber que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem, Senhor, conduzido as nossas vidas. Nesse momento eu quero colocar, Senhor, a Escola Bíblica nas tuas mãos, que nós venhamos entender, compreender o que tu queres falar, o que tu queres, Senhor, nos ensinar neste dia. Muito obrigado pela vida do pastor Eric, pelos ouvintes neste lugar, neste dia, e que tu venha abençoar cada um que estiver ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura da palavra, né? E a leitura de hoje ela se encontra em Efésios. Efésios 1, está aqui na nossa revista, Efésios 1, do capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Nós vamos estar lendo, você pode acompanhar. Está assim escrito na palavra do Senhor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Com esta palavra maravilhosa e abençoada, nós estaremos dando início à Escola Bíblica. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Bom, hoje, nosso estudo bíblico, nós vamos estar encerrando a nossa lição de número 14, é o terceiro tópico. Nós vamos estar então falando sobre a obra redentora de Cristo é excelente. É importante nós estarmos bem firmados nessa verdade. Eu sei que esses estudos têm servido para nos trazer essa certeza da obra redentora de Cristo, e o favor dele às nossas vidas é que nos garante o acesso ao Pai. Esse terceiro tópico ele tem como base Colossenses 2, dos versículos 11 ao versículo 15. Eu vou estar lendo, gostaria muito que os irmãos pudessem estar acompanhando, cada um na sua edição de sua Bíblia, mas eu entendo que o Espírito Santo de Deus é aquele que fala aos nossos corações, não vai deixar ninguém confuso e vai trazer o esclarecimento necessário. Eu espero que realmente esses estudos estejam produzindo vida e vida em abundância em cada um dos irmãos, e que não seja diferente nesse estudo,
né, nesse momento. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado sempre esta oportunidade. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra então em Colossenses 2, do 11 ao 15. Está assim escrito: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém, amados? Então, esse é o texto básico para que esse terceiro ponto, né, o nosso autor da revista utilizou, e entendo que será abençoador às nossas vidas. Na nossa lição está assim escrito: se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, como nós vimos aí nos tópicos passados, somente Ele tem um poder para ser o mediador entre Deus e os homens, continuando a exortar os colossenses a recusarem qualquer sistema de crença que não fosse baseado na autoridade de Cristo. Paulo apresenta a excelência da obra redentora de Jesus. A excelência da obra redentora de Jesus. É aquilo que o apóstolo Paulo vem falando e vem trazendo para todos nós. O primeiro ponto, então, desse terceiro tópico fala assim: em Cristo há completa salvação. Em Cristo há uma completa salvação. Os falsos mestres que atuavam em Colosso, assim como os da Galácia, ensinavam que a circuncisão era necessária para a salvação. Paulo combateu essa heresia com as afirmações contidas em 2 versículos. Em 2 versículos, Paulo vai, então, combater essa realidade que traz, que os falsos ensinos estavam trazendo sobre essa realidade da circuncisão, desse ato, então, que era realizado do Antigo Testamento, a qual os judaizantes queriam que a igreja de Cristo, a igreja gentílica, estivesse novamente voltando a essa realidade. Então, está assim escrito no versículo, na letra A desse primeiro ponto: foste circuncidados. A circuncisão era um ritual da antiga aliança, significando que o homem fazia parte do povo escolhido por Deus. Qualquer homem circuncidado era considerado israelita e herdeiro das promessas feitas a Abraão. Vão testemunho diante do sinédrio, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Está lá em Atos 51. Paulo define o que é a verdadeira circuncisão. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Isso está lá em Romanos 2, 29. E depois nós vamos estar pensando um pouco a esse respeito também. Tá certo, amados? Então, tem algumas coisas que é importante nós pensarmos. Em Cristo há uma completa salvação. Esse sentido aí, essa palavra aí de salvação, com o sentido de remoção de toda a impureza, né? Tudo aquilo, que nos fazíamos impuros perante Deus, porque agora, justificados pelo sangue do Cordeiro, temos essa justiça que nos é imputada, porque através dessa obra poderosa que Cristo realizou em nosso favor, a obra que realmente nós jamais teríamos a menor condição de realizarmos. Então, Cristo realiza aquilo que jamais poderíamos estar fazendo. Outra palavra aqui interessante que nós devemos pensar é a respeito da circuncisão espiritual do coração
e dos sentimentos e interesses, removendo do corpo os pecados da carne. Quando há esse pensamento sobre essa circuncisão na carne, essa nova circuncisão realizada no coração, essa circuncisão realizada no coração quer trazer essa ideia, né, que de sentimentos e interesses, removendo do corpo os pecados da carne. Aquilo que outrora você era inimigo, distante, afastado de Deus, agora tudo isso é retirado por essa circuncisão que não mais é feita como no Antigo Testamento, mas realizada agora no interior, no coração deste homem. Não naquilo que é externo, não daquilo que é o para fora, não aquilo que está de alguma forma sendo demonstrado, mas no interior do homem. Porque aquilo que está no interior do homem é aquilo que ele vai estar demonstrando, é aquilo que vai realmente confirmar a obra redentora que Cristo realizou por ele. Aqui, em Atos 7, no versículo 51, a qual nós lemos, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, esse incircuncisos aqui, ele está usando uma metáfora que leva as pessoas que não ouvem ou obedecem aos preceitos divinos. Incircuncisos com esse sentido, né? Daqueles que não ouvem e não obedecem a Deus. Então, fazendo sempre esse jogo com a palavra circuncisão, que era aqueles que eram povo, aquele que ouvia, aquele que tinha esse relacionamento com Deus. E o incircunciso seria aquele que não tem esse relacionamento, que não ouve a Deus, que não é povo, que não é então chamado para louvor e honra dele. Paulo também, né, como nós lemos aqui, Romanos 2:29, então aqui tem algumas palavras de Paulo que é bem interessante nós pensarmos. E eu vou estar lendo aqui em Romanos 2:29, que está na nossa revista. Paulo define o que é verdadeira circuncisão. Porém, judeu é aquele que é interiormente, o que aquele é de coração, no espírito não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O louvor que não procede dos homens, mas de Deus. Todos nós sabemos que havia então um ato muito direcionado à circuncisão e à lei. Utilizando aqui, quando Paulo coloca aqui a letra, ele está utilizando aqui como antítese ao espírito, se referindo à lei mosaica. Então, porque ele fala aqui, o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, quando ele coloca essa letra aqui, ele está falando da lei de Moisés, a qual é uma antítese àquela que é a lei do Espírito, a lei que então é essa circuncisão que foi feita no coração. Por isso, Paulo coloca aqui, porém judeu é aquele que o é interiormente, não o que é externo, não o que é o para fora, não é aquilo que eu posso de alguma forma demonstrar sem que na realidade eu seja povo de Deus. E em Romanos 2:29, eu gostaria de estar pensando sobre algo aqui. O rito externo sem vida espiritual. O rito externo sem vida espiritual. Por que eu gostaria de estar pensando sobre isso? Meu amado, batismos que são realizados, participação de ceias, envolvimento com a igreja, nos departamentos, louvores que são feitos a Deus. Meu amado, se essa realidade não partir do interior do homem, com certeza o externo para nada vale. O homem, ele é facilmente enganado pelaquilo que se vê. Mas Deus não, Deus é aquele que sonda e conhece os corações. Então ele é aquele que sabe onde nasce tudo que fazemos. Aonde nasce o propósito de eu me batizar. Onde nasce o propósito, então, de eu estar participando da ceia do Senhor. Onde nasce, então, eu estar participando dos departamentos da igreja. Aonde nasce o meu desejo de estar louvando ao Pai. Isso precisa estar no interior do homem. Pois tudo que Deus reina, se o homem não receber no coração, é vazio de efeito. Tudo aquilo que nós possamos fazer para Deus, mas se não for
como eu coloquei aqui, no coração, ele é vazio para Deus. E Deus sabe que é vazio. Deus sabe que aquele batismo não teve valor nenhum. Deus sabe que aquela participação da ceia de nada tem. Porque eu coloco batismo e ceia como as ordenanças que foram deixadas, que todos nós devemos participar. Mas precisamos então ter um entendimento por que estamos fazendo. E se não partir do coração, esse ato é vazio, as ofertas são vazias, os dízimos que são trazidos, se não partirem do coração, de um coração compungido, de um coração contrito, de um coração que sabe o porquê está retornando à casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, não em barganha, não em troca, é vazio. Então, nasce no coração aquilo que somente Deus pode ver. Os olhos dos homens estão presos nas aparências, né? Isso é muito claro quando então o profeta vai ungir o rei aí em Israel, e quando vem aquele que o profeta olhou assim, pô, esse é o rei, alto, bonito, forte, é esse que eu vou consagrar, é esse que eu vou derramar o óleo, quanto na verdade ele ouve logo do Senhor. O homem vê o externo, mas não Deus. Deus é aquele que vê o coração. Deus não vê a aparência. Deus vê o efeito. Deus vê de onde nasce aquilo que está sendo realizado. Dando continuidade à leitura da nossa revista, está assim escrito: o apóstolo contrasta a operação física feita no homem pelo homem com a interior, que compara ao despojamento do corpo da carne, o despojamento do velho modo de vida, dominado pela natureza pecaminosa. Não pode ser alcançado por um rito sacramental ou por qualquer prática ascética, mas por Cristo. Bom, o autor, ele traz logo para nós pensarmos algo que foi feito pelo homem. Não, essa obra transformadora jamais pode ser feito pelo homem, somente pela obra que Cristo realizou a nosso favor. Só Ele pode fazer tal coisa. Então, o autor aqui ele coloca em relação àquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, esse contraste entre aquilo que o homem pode fazer e aquilo que Deus pode fazer, que é transformar o homem no seu interior. Transformando de que forma? Aquilo que outrora dominava o homem, que era o pecado, passa a não mais ter domínio sobre ele. O homem, então, agora transformado pela ação de Cristo, ele tem domínio sobre o pecado. Por quê? Essa obra redentora, ela é eficiente e eficaz, porque outrora morto, ele não tinha como. Morto espiritualmente, ele não tinha como rejeitar as obras do pecado. A sua carne já tinha, já pesava, já tinha a tendência a estar sempre vivendo dessa forma. Mas agora, regenerado, vivificado em Cristo Jesus, ele tem um domínio contra esse pecado. E aqui então, nesse parágrafo, o nosso autor colocou aqui algo: despojamento do corpo da carne. Despojamento do corpo da carne. Então, eu vou estar pensando aqui, né, nessas três palavras, algo que foi, né, retirado lá do versículo 11, né, de Colossenses 2:11. Despojamento do corpo da carne. Despojamento, né, de alguma forma, a lei prescrita ou regra implica subordinação por meio de pecados. Então, meus amados, assim, despojamento seria justamente abrir mão, né, dessas coisas, dessa lei, dessa regra que implica subordinação. A lei, que lei era essa? A lei do pecado. Então, o homem, antes dessa obra redentora de Cristo, ele está sujeito à lei do pecado, e a lei do pecado gera morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Não a alma no sentido de aniquilação da alma. Morreu, essa alma terminou. Não. Mas a alma morrerá ali no sentido espiritual. A thanatos,
a morte, não a morte somente física, né? A morte necro, mas a morte thanatos, a morte espiritual. É aquela morte do afastamento para toda a eternidade de Deus. É isso que está lá se referindo. Toda alma que pecar, essa morrerá. Morrendo, morrerás. Seria a melhor tradução para ela. Morrendo, morrerás. Porque, então, ele está sujeito ao quê? Subordinada à lei do pecado. O outrora, o velho homem. Mas esse homem, então, que realiza coisas do exterior sem que agrade, sem venha sido motivado pela obra redentora de Cristo. E ele continua aqui, despojamento do corpo, sede dos interesses e apetites pecaminosos. Quando Paulo então coloca essa parte aqui, quando ele escreve isso lá em Colossenses, despojo do corpo, esse corpo como sede dos sentidos, dos desejos, né? Dos apetites pecaminosos. Por quê? Esse homem sujeito à lei do pecado, qual é o apetite dele? É pecar, é fazer aquilo que transgride. Mas ele faz isso com muita natureza. Por quê? A sua natureza é pecaminosa. A natureza dele é pecaminosa, por isso ele peca. Ele não é um pecador porque ele peca. Ele é um pecador e por isso ele peca. Sabe, esse entendimento precisa estar bem claro para nós. O corpo da carne. Que carne é essa? A propensão ao pecado, a natureza carnal. Então, despojamento do corpo da carne. Então, despojamento é justamente isso, a regra que implica subordinação. Subordinação a quem? Ao pecado. Aonde está isso? No corpo. O corpo o quê? Como sede dos sentimentos, dos interesses, dos apetites pecaminosos, né? Ele é carnal, como nós vemos o que aqui? Como o corpo da carne, propensão ao pecado, a natureza carnal. Quem ensina uma criança a fazer pirraça? Cada dia mais cedo, cada dia nos surpreendendo. O homem já nasce gerado nele e gerado no pecado. Então, precisamos ser transformados. E isso só quem pode fazer é a obra redentora do Cristo. Ele utiliza aqui uma metáfora, uma massa formada de todos os vícios. Quando ele utiliza aqui tanto o corpo e contra a carne aqui, o apóstolo Paulo quer trazer essa ideia de uma massa, né, com todos os vícios, com todos os pecados, tudo quanto é intento mal, desejos, pensamentos, falas. Isso é o homem natural, isso é o homem carnal, porque ele está destituído de qualquer entendimento da obra de Cristo, de qualquer entendimento de quem é Deus, de satisfazer a Ele, de engrandecer a Ele, de bendizer a Ele. Meu amado, não adianta aquela ideia, eu sou bonzinho, eu faço coisas boas. Nós tomamos atitudes boas, mas nós não somos bons, nós somos maus. Mas é a obra redentora que está sobre as nossas vidas. O velho homem com os seus feitos, né? O velho homem com a tendência do pecado, em buscar satisfazer a sua carne, em satisfazer os seus desejos, não avaliando o que isso representa perante Deus. Ele não tem um arrependimento, isso ele não tem um pesar em pecar. Ele peca naturalmente, porque a sua natureza é ligada ao pecado. Mas por Cristo se obtém uma plena regeneração. Em Cristo nós recebemos uma plena regeneração. Somente nele nós somos totalmente regenerados. E nós precisamos estar bem ligado nele. Corpo, mente, espírito. E aí você sendo dicotomista, aí você sendo tricotomista, trazendo uma ideia para você que ainda não vai entender o que eu estou colocando aqui. Dicotomista é aquele que entende que alma e espírito são a mesma coisa. E o tricotomista é aquele que entende que nós temos, que o homem é formado então de corpo, alma e espírito. Duas coisas diferentes, alma e espírito, e o corpo então a terceira, tricotomista. E dicotomista é aquele que entende que é corpo e alma e espírito como uma só parte. Na letra B aqui, ele coloca o quê? Fostes sepultados. O sepultamento espiritual do cristão se dá quando acontece uma união com Cristo pelo batismo do Espírito.
Esse é o batismo pelo qual todo crente passa, a fim de que ocorra a identificação com a morte e ao pecado, e consequentemente com o sepultamento e a ressurreição para a vida. O sepultamento espiritual do cristão se dá quando acontece a sua união com Cristo pelo batismo do Espírito. Não aquele batismo a qual é visível aos homens, aquele batismo a qual, de alguma forma, seja por imersão, por aspersão, por efusão, seja qual for a forma do batismo, aquilo que o homem vê sendo mergulhado na água, sendo a água aspergida sobre ele, sendo ele dentro de um local já com água e jogando água sobre ele. E não importa a forma, mas o que realmente nós somos sepultados espiritualmente é quando esse batismo do Espírito, que nos faz reconhecer a Cristo como Senhor da nossa vida. E aí, quando essa verdade vem a nós, o batismo que é visível ao homem, que é aquele a qual nós vemos a pessoa de alguma forma, que nós damos até de alguma forma passar pelas águas, não é isso? Assim é colocado, seja, mais uma vez eu vou estar repetindo aqui, seja qual for a forma do batismo, será verdadeiro. Mas quantos passam por pelas formas de batismo? Isso não representa ser povo de Deus, porque essa verdade do batismo espiritual, o batismo interno, não foi realizado, não se concretizou. E isso precisa estar bem claro à nossa vida. A circuncisão externa não é supérflua, ainda que Cristo confira aquilo que é interior. Então, de maneira nenhuma, quando eu falo aqui a respeito da ceia do batismo, se não tiver valor, e de alguma forma a gente pode esquecer isso. Não. Essas verdades do batismo, seja qual for a forma, participar da mesa do Senhor, para aquele que realmente é filho, isso é muito importante. E é necessário viver essas verdades porque são ordenanças do Senhor. Mas o que está sendo ressaltado aqui pelo apóstolo Paulo é se essas verdades de participação no batismo, na ceia, ou de qualquer outra atividade da igreja que não passar pelo interior desse homem, transformado pelo batismo do Espírito, é nulo. Mas quando então esse homem passa pelos ritos, pelas ordenanças do Senhor, quando realmente ele tem um coração transformado e mudado, isso engrandece e exalta ao Deus que dá grande obra, que realizou essa grande obra na vida dele. Deixa eu estar lendo algo aqui. O batismo é um sinal da coisa que nos é apresentada. Ele exalta a graça de Cristo, sendo superior à circuncisão. É superior à circuncisão, porque agora somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa verdade é superior àquela circuncisão, àquela aliança que era feita no Antigo Testamento. Agora, porque a nova aliança no meu sangue. É assim que o Cristo, na ceia do Senhor, ele ensina aos seus discípulos, e os discípulos passam para a igreja do Senhor. A nova aliança agora, o novo pacto, tem o sangue do Cordeiro como aquele que realmente nos garante uma nova vida. Então agora, eu vou estar lendo a letra C aqui, que já está no versículo 12. Foste ressuscitados pelo poder de Cristo. Cristo foi ressuscitado da morte. Desse ato, o cristão também partilha. Na conversão, os crentes são espiritualmente ressuscitados com Cristo. Aqui não há referência à futura ressurreição. Paulo está falando de uma experiência que representa a nova vida no Espírito. Paulo não está falando de algo futuro, mas quando ele fala aqui dessa nova vida, dessa ressurreição, é porque estávamos mortos espiritualmente. Mas quando então, desse batismo espiritual, esse homem morto, ele agora recebe vida e vida em abundância. Então há uma ressurreição espiritual. Por quê? Outrora morto espiritualmente, agora vivo espiritualmente. Agora eu entendo as coisas de Deus. Agora eu entendo as coisas espirituais. Agora, aquilo que o Senhor fala ao meu coração edifica a minha vida. Eu tenho intimidade com Ele. Eu entendo aquilo que meu Deus quer falar para comigo. Aí eu vou falar algo aqui dentro
esse parágrafo dentro dessa letra C. Somos enxertados na morte de Cristo, mas também ressuscitados por novidade de vida. A eficácia deve estar na pauta. Aquele que Deus ressuscitou e levou a Cristo dentre os mortos. Amado, aquele a quem Deus envia ao Cristo e ele ressuscita, essa verdade precisa estar em nós. Somos agora uma nova vida. Somos agora um novo ser. Somos agora uma nova criatura. Agora, gerados em Cristo Jesus. A transformação espiritual só pode ser realizada por meio da fé no poder de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele que creu que Deus ressuscitou Jesus da morte, também serão ressuscitados com ele. Está lá em Romanos 10, 9. Que eu vou estar lendo aqui. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Está assim. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Salvação da morte eterna, do pecado e da punição, e da infelicidade que resultam do pecado. Tudo aquilo que traz o pecado na vida do homem. Seremos salvos ao confessarmos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Se queres, então, obter salvação para a sua vida, reconheça Jesus Cristo como Senhor. Declare com seus lábios. Confesse a Ele. Reconheça Ele como sendo o único instrumento a qual Deus utilizou para salvar a sua vida. Da morte eterna, da punição do pecado, a infelicidade de viver no pecado, as consequências dele na vida do homem são trágicas e você pode, então, estar livre de todo esse mal. Quando o Senhor nos traz a sua palavra diante de nossa face e nos chama a fazer confissão dela. O Senhor, quando nos traz a sua palavra, você que está ouvindo, você que tem acompanhado essa lição, nesse momento agora, essa realidade está chegando até a ti. A realidade de salvação mediante Cristo. Estar livre da ação do pecado. Estar livre da morte eterna. Estar livre da infelicidade de viver as consequências do pecado hoje. Reconheça e declara Cristo como Senhor da sua vida, porque somente Ele é o canal que nos leva a Deus. Então, aqui nós chegamos ao término, ao primeiro ponto desse terceiro tópico. Amém, irmãos? O ponto 2 desse terceiro tópico fala assim: em Cristo há completo perdão. Está com base nos versículos 13 e no 14. Está na nossa revista. Aqui, Paulo aborda a mesma verdade que expôs nos versículos anteriores, mas de uma perspectiva diferente. No segundo capítulo, do 11 ao 12, ele enfatizou que a salvação é completa, a parte de qualquer prática ou ritual. Não existe ritual que garanta isso. Então, essa prática de retorno ao legalismo não garante salvação. Salvação só em Cristo Jesus. Nesses versículos, ele enfatiza que o perdão é completo, a parte de qualquer obra humana. Como todo pecador, os colossenses estavam na seguinte situação. A seguinte situação que estavam vivendo os colossenses. Na verdade, eles estavam vivendo como transgressores, que são deliberados. Transgressores que estavam transgredindo a lei, estavam de alguma forma errados. Por quê? Está lá na letra A, mortos nas suas transgressões. Está no versículo 13. Enquanto vós esteves mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Mortos nas suas transgressões. Mortos em suas transgressões. Antes de ser salvo, o homem está espiritualmente morto. Está espiritualmente morto. Isso nós podemos ver lá em Efésios 2:1. Isso significa dizer que é incapaz de responder a qualquer estímulo espiritual. A Bíblia e as verdades espirituais não fazem sentido para a pessoa nesse estado.
são transgressoras, porque transpassam os limites estabelecidos por Deus, razão pela qual estão separados dele. Isso, né, nós vamos encontrar lá em Romanos 1, 18 ao 23. Mortos, né, pessoas mortas para Cristo e o seu Evangelho. E por isso, né, exposta à punição. Quando ele está falando aqui desses mortos, são essas pessoas que estão mortas para Cristo, mortas para o Evangelho, porque o Cristo é as boas novas, que é o Evangelho, e então está exposto à punição do pecado. Está sujeito a essa realidade. Por quê? Ele não tem estímulo nenhum espiritual, ele não tem entendimento nenhum. A Bíblia não fala com ele, ele não tem nenhum tipo de relacionamento. E isso precisa ficar bem claro. E aí eu vou colocar algo assim, as minhas palavras, né, nesse parágrafo aqui, nessa letra A. A aliança da graça não está ali, não está. Ali está presente a corrupção, a maldição e a ruína. Pois aonde a aliança da graça não está, ali está presente a corrupção, a maldição e a ruína. Aonde não há a ação da graça através de Cristo Jesus, com certeza, meu amado, está a maldição, está a corrupção, está a ruína humana. Aonde está a ausência da graça redentora de Cristo, aonde está esse homem morto espiritualmente, ali está então a corrupção, a maldição e a ruína eterna. Mas quando a graça de Cristo, ela chega, ela vem mudar toda essa história, vem mudar toda essa circunstância. A letra B. Mortos pela incircuncisão da carne. Mortos pela incircuncisão da carne. Também com base lá no versículo 13. Os colossenses eram gentios antes de serem incorporados à igreja, assim como nós. Éramos também gentios e agora fomos incorporados à igreja. E por isso se encontravam fora do alcance da misericórdia divina, segundo a aliança, a antiga aliança. Eu e você, a igreja de Colosso, a igreja de Herápolis, a igreja de Laodiceia, né, aonde essa carta circulou, e toda a igreja, a não ser o povo de Israel, que era beneficiado pela antiga aliança. Mas agora, nós, a nova aliança em Cristo Jesus chegou a nós. Estávamos cortados da vida com Deus. Por causa das transgressões, ficavam longe da sua presença como um povo rejeitado. Ficávamos longe. Hoje não mais estamos. Você que declarou o Cristo e entende que Ele é Senhor da sua vida, você reconheceu essa verdade, reconheceu a sua miserabilidade, reconheceu a ação do pecado sobre a sua vida, você que se arrependeu, você que agora vive uma vida de comprometimento com o Evangelho, com a obra de Cristo, você agora tem vida e vida espiritual. Vida e vida espiritual. Mortos pela incircuncisão da carne. Incircuncisão aqui, quando Paulo coloca isso no versículo 13, já não tem o mesmo sentido lá no versículo 11. Mas aqui ele está dizendo de respeito aos gentios, aos pagões. Lá, quando Paulo fala, na outra vez que ele usou esse termo, né, incircuncisos, ele estava tratando ali de uma forma que as pessoas que não ouviam, que não tinham os preceitos humanos. Tem uma relação, mas aqui ele está falando diretamente aos povos, né? E aqui ele está falando diretamente a esse povo que não era pertencente a Deus. Então nós vemos logo essa verdade. A circuncisão não traz a morte, significa que como sem o seu emblema. Quando nós falamos dessa realidade da circuncisão da incircuncisão, meus amados, também não podemos tratar de alguma forma aquilo que foi feito no Antigo Testamento como comprovação, já que essa circuncisão foi Deus que deu a instrução para que o homem então realizasse, de uma forma tão pejorativa a ponto de ofender
esse ato que foi dado por Deus. Deus mandou que o povo, então, fizesse tal coisa. Povo, então, foi ordem e determinação de Deus. Então, de alguma forma, eu preciso ter uma sensibilidade nesse sentido. Mas agora, o valor da obra é essa obra realizada pela graça de Cristo no nosso interior. Porque então, o que acontece? Essa circuncisão aqui, ela fica como um emblema da morte para aqueles que não eram povo. Aqueles que não eram povo. A circuncisão realizada hoje, se eu não sou povo de Deus, é um emblema da morte. Mas agora, aquele que sofreu a circuncisão no coração, ele então agora é povo. A letra C. Agora perdoados, nos versículo 14. Ele fala assim: Cristo trouxe vida ao que estavam espiritualmente mortos. Ele oferece o perdão a todos que se encontram subjugados pelo pecado. Foi cancelado o escrito de dívida. O nosso débito foi cancelado, não porque nós mesmos o liquidamos, o que é uma impossibilidade, mas porque a graça de Deus o liquidou completamente. Cristo obteve para nós, de uma vez por todas, na cruz do Calvário, o completo perdão. Ele colocou aqui: não fomos nós que liquidamos essa dívida, o que é totalmente impossível o homem pagar, a dívida do pecado. Só quem poderia pagar a dívida do pecado era o Cristo. Ele santo, ele perfeito, ele sem mácula, ele sem ruga, se fez e tornou-se então em nosso favor, para que a nossa cédula de dívida fosse rasgada. Perdoados aí, de modo geral, com o erro, com o pecado, perdoar, não punir. Nós agora não somos mais punidos pelo pecado. Louvado seja Deus por isso. A consequência do pecado não mais opera em nossas vidas, naquele que é povo, naquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que é justificado por ele. A ação do pecado não nos traz mais punição. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Somos livres dessa consequência. E o nosso autor aqui, ele falou isso, né? Estava escrito aqui: foi cancelado o escrito de dívida na lei mosaica. Aquilo então que a lei, porque a lei ela veio apontar o pecado, mas ela não veio trazer a justiça, ela não veio trazer a condição de nós, pecadores, sermos perdoados. Esse perdão só vem através de Cristo. A lei serviu para apontar até a Cristo, trazer o pecador até Cristo. Ela me mostra que eu estou errado, eu então enxergo o meu pecado e eu reconheço o Cristo como Senhor da minha vida e sendo o único que poderia me livrar da condenação e do inferno. Essa precisa estar dentro de mim, dentro de você, como uma verdade absoluta. E aí eu coloquei algumas palavras aqui. Quando os falsos mestres estabelecem cerimônias, as atraem com uma corda. E nós vemos isso hoje na igreja. Assim. As igrejas hoje estão com práticas, com ritos, né, com tantos cultos relacionados, enganosos. E isso não deixa de ser os falsos mestres para atrair o povo. O povo já não vem mais somente na casa do Senhor para glorificar e exaltar ao seu Deus, mas já vem com um propósito, seja a bênção da prosperidade, é a solução para um casamento, é o óleo para apanhar, para ungir, tantas coisas que os falsos mestres utilizam para atrair o povo, quanto na verdade esse povo vai à casa do Senhor e ao templo porque vai engrandecer e louvar ao Senhor. E isso é como uma corda que prende, que enlaça no emaranhado de mentira, de engodo, e esse homem então passa a viver preso a tudo isso. Da qual Cristo nos liberta. O manuscrito é rasgado, apagado, assim o devedor está livre. Cristo faz isso por nós, meu amado. O manuscrito, a lei mosaica que nos condenava, agora ela é colocada, então ela é encravada naquela cruz,
E agora Cristo nos liberta dessa corda que nos prendia, que nos acorrentava. Então não volte, meu amado, não volte a viver acorrentado, não volte a viver preso, mas viva em Cristo Jesus uma liberdade madura, uma liberdade que o exalta, uma liberdade que o glorifica e bendiga o nome dele. Agora tu és livre, não mais algemado, não mais acorrentado. Agora a lei que te apontava e te condenava, aquela que serviu como aio para te levar a Cristo, ela cumpriu essa verdade, porque ela te levou até Ele e te mostrou a sua realidade. E aí eu vou continuar lendo aqui algo que eu escrevi para nós estarmos pensando. Cravando na cruz, assim como os nossos pecados, Cristo encrava a servidão da lei e toda obrigação e as suas consequências. Então, quando Cristo coloca ali, meu amado, eu e você somos livres de voltarmos às práticas dessa lei. Eu e você não mais temos a necessidade de guardar dias, não temos mais a necessidade de nos abstermos de alguns alimentos. É claro que precisamos ter consciência daquilo que vai trazer escândalo para A ou para B. Temos agora uma consciência que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. É claro que há toda uma realidade ali quando o apóstolo Paulo vai nos trazer e vai nos falar sobre esse escândalo, dentro de uma realidade, de uma maturidade, daqueles que tinham muito, daqueles que tinham pouco, um comia muito, o outro comia pouco, mas uma verdade é clara. Hoje eu sou livre para essas coisas, meu amado. Hoje eu me alimento, hoje eu como, hoje eu bebo, mas tudo que eu faço é para glorificar ao Senhor. E então agora nós chegamos ao ponto 3, que após ele nós vamos estar lendo Colossenses para hoje e a conclusão da nossa lição de número 14. Então o ponto 3 fala assim, já está com base no versículo 15. Em Cristo há uma completa libertação. A cruz de Cristo, que pôs fim à nossa condenação, livrou-nos também de toda a escravidão. O versículo 15 contém uma figura de procissão triunfal de um conquistador romano, fazendo um desfile com os inimigos vencidos e acorrentados, que seguiam a retaguarda. Paulo usou para indicar que as forças espirituais que os homens escravizavam foram derrotados por Cristo. Ele os despojou do seu governo e a desmascarou. Sabe, quando o autor coloca aqui essa realidade, né, o Império Romano foi um império que conquistou, teve muitas vitórias, ele trazia essa realidade. Né, os povos a qual eles venciam, eles entravam em triunfo na cidade, né, trazendo, né, os despojos, trazendo então os presos. E quando então eles adentravam na cidade, eles lançavam, né, os moradores lançavam perfumes. Né? Ser o bom perfume de Cristo é você então ser esse derrotado por Cristo. Você e eu sermos derrotados porque estamos nele. Estamos nele. Foi o que Cristo fez aqui. Ele despojou o velho homem. Ele despojou o velho homem. E ele então triunfou. Ele traz então os principais e potestades, como nós vimos, as regiões celestiais, as hostes celestiais e as hostes infernais estão debaixo dele. Louvado seja Deus por isso. E aí eu coloquei algumas palavras aqui. Mostra que a vitória de Cristo sobre Satanás, a nossa libertação, é o despojo que Cristo tomou de Satanás. A nossa libertação é aquilo que Deus toma. Porque outrora estávamos sujeitos e obedecíamos e fazíamos aquilo que nos trazia a consequência do pecado e a morte. E agora não, somos livres em Cristo Jesus. Na cruz, nada houvesse senão maldição. No poder de Deus, essa mesma cruz toma uma nova natureza. Meu amado, como entender? Por isso é loucura. A morte, a qual estava então representando o maldito, meu amado. Ali estava o poder de Deus sendo manifesto e trazendo a nossa vitória sobre aquele que perde então todo o controle que tinha sobre as nossas vidas. Satanás, o príncipe da morte, é derrotado no seu maior emblema. A cruz hoje está vazia. Louvado seja Deus, porque a cruz hoje está vazia.
o nosso Redentor não está preso numa cruz. Aquilo que era símbolo de Satanás, porque ali na cruz eram pregados os malditos, os malfeitores, aonde simbolizava então a ação do pecado que gera a morte. Mas naquela cruz, o nosso Redentor então despoja todos os principados e potestades. E aquela cruz está vazia, porque ele hoje reina e governa à destra do Pai. Amém, amados? Nós vamos estar lendo Colossenses para hoje e depois vamos estar lendo a nossa conclusão. Colossenses para o dia de hoje. A cruz é a vitória de Cristo sobre todos os sistemas religiosos. Supostamente pretendiam oferecer um caminho para Deus, quando na realidade conduziam ao extravio. Porque se diz por aí que todos os caminhos levam a Deus? Pode-se concordar com isso? Por quê? Só existe um caminho, o Cristo. Ele é o único caminho. Não há sistema religioso, não há a religária, não há religião que possa te prender a Cristo. Você vive uma vida religiosa porque o Cristo transformou a sua vida. Mas você não pratica uma vida religiosa e quer encontrar a Cristo. Assim então, não existe vários caminhos, só existe um. Jesus Cristo, homem, aquele que foi à cruz do Calvário e morreu por nós. Vou estar lendo a conclusão e termo. Vão em frente, em Cristo, radicados, edificados e confirmados na fé, e crescendo em ações de graça. O cristão entrou num mundo novo por intermédio da morte e da ressurreição espiritual. Está em Cristo e por isso livre da tirania e do fardo do pecado, e livre igualmente de todos os sistemas religiosos que reivindicam poder para salvar. Cristo é o caminho que conduz a Deus. Qualquer adição ao seu evangelho apenas diminui. Qualquer evangelho enriquecido é falso evangelho. Nada sobrepuja a Cristo, no qual temos sido aperfeiçoados. Amém, amados? Que esse estudo bíblico possa realmente trazer vida a ti, possa te renovar, possa te trazer esperança, possa te motivar a continuar e a seguir a carreira que Deus tem proposto para a sua vida. Então, eu agora vou estar passando para a nossa superintendente, que vai estar sempre colocando e fazendo as considerações finais. Espero que todos vocês tenham um dia abençoado e que Deus os abençoe. Amém, meus amados? Um ensino transformador que nós recebemos neste dia. Nós sabemos que Cristo é o caminho que conduz a Deus. Nenhum outro caminho nos leva ao Senhor, a Deus, nos levam a Deus. Só Cristo. Então precisamos colocar isso em nossas mentes. Muito bom a gente todos os dias estar ouvindo dessa mensagem que vem de Deus. Nós queremos falar para vocês que no início, eu falei que nós estamos já no templo, com nossos irmãos, com todos os cuidados que nós falamos anteriormente, mas o canal continua, vamos continuar ainda no canal, porque tem muitas pessoas de longe, tem pessoas da França, tem pessoas de outros lugares do sul, como nós falamos, de outros lugares longe que não têm acesso à nossa igreja, ao templo lá. Então eles precisam, nos acompanham e pediram que nós continuássemos. E nós continuaremos fazendo através do canal. Para quem não pode ir ao templo, não pode estar conosco ali. Então, você que não se inscreveu, você conhece alguém que tem acompanhado, peça essa pessoa para se inscrever. Vai lá naquele sininho ali no YouTube, se inscreve ali, ensina a pessoa para ela estar nos acompanhando, para estar sendo edificada através dessas palavras, desses ensinos, dessa mensagem. Amém? Nós contamos com a colaboração de cada um de vocês. Nós queremos também lembrar dos aniversariantes. Essa semana nós temos a nossa irmã Suelen. Suelen é uma querida nossa, Suelen Guimarães, está fazendo mais um ano de vida. Nós queremos agradecer, logo a gente vai orar por ela. Nós queremos também lembrar, mais uma vez, do Catiri Solidário, agradecer os colaboradores, as pessoas que têm nos ajudado, contribuído com essa obra, porque bom é dar do que receber, bom é ajudar as pessoas, né? E o Catiri Solidário ele está fazendo isso. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação. As pessoas têm falado conosco para a gente estar agradecendo
pelas bênçãos que receberam. Nós vamos estar agradecendo também. Muitas pessoas têm recebido bênção que veio do Senhor, através também da palavra, da mensagem falada, em nome de Jesus. Nós queremos também, somos gratos por isso, queremos agradecer. Muito bom, nós precisamos praticar essa palavra, essa mensagem que vem do Senhor. Esse mês é um mês bem cheio, um mês de muito aniversário, muitas comemorações. E nós queremos agradecer a você que está aí juntamente conosco. Então vamos orar para terminar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Ah, Senhor, como é bom saber, Deus, que nós temos alguém a quem possa, Senhor, ouvir da sua palavra, estar crescendo através dessa palavra, dessa mensagem. Senhor, que nós possamos assim não desanimar, não desistir, mas continuar, Senhor, nesse trabalho. Trabalho que o Senhor, aprove o Senhor a estar abrindo, a fazer por nós. Porque se não fosse o Senhor na frente, o Senhor no controle, no comando, nós não estaríamos aqui. Por isso nós estamos gratos, felizes, Senhor, porque já estamos no templo, Deus, juntamente com os nossos irmãos, glorificando, adorando ao Senhor. Muito obrigado que chegou esse dia. Que nós venhamos, Senhor, tomar os cuidados, mas estar ali, Senhor, juntamente, todos numa só comunhão, para falar e glorificar a Ti. Senhor, nós queremos orar pela vida da Suelen. Muito obrigada, porque ela faz mais um ano de vida. Muito obrigada, porque ela está com saúde, trabalho, Senhor. Ela tem o entendimento do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha cada dia mais e mais falar ao coração dela, que ela venha permanecer nos teus caminhos, Pai. Muito obrigada. Queremos também agradecer pelos colaboradores, pelas pessoas que estão firmes ali, que têm um propósito contigo, que querem fazer a tua obra, Senhor, e através desses gestos, Senhor, de amor, gestos, Senhor, que da pessoa está orando uma pela outra. Nós queremos te agradecer por essas pessoas. Muito obrigada. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia mais e mais também, tratando da vida delas, falando a cada coração, a cada vida, levantando ele, Senhor. Tira, Senhor, toda a tristeza dos corações. Senhor, se for a tua vontade de curar nesta hora, tu venha curar através, Senhor, desses estudos. Se for sua vontade de salvar, que tu venha salvar, Senhor, essas vidas perdidas aí, Deus, que não te conhecem, que ainda, Senhor, não sabe para que lado vão. Senhor, nesse momento eu te peço. Senhor, muito obrigado pelos livramentos, pelas pessoas que tiveram as suas bênçãos, foram libertas. Senhor, aquelas que alcançaram através desse veículo, Pai, em nome de Jesus. Como é bom, Senhor, receber a notícia de que pessoas retornaram para os caminhos, pessoas retornaram para as suas igrejas, pessoas, Senhor, sentiram mais vontade, Senhor, de ler a Tua palavra, de ouvir, Senhor, a Tua voz. Ah, Deus, só o Senhor pode fazer essas coisas. As Tuas misericórdias a cada dia são renovadas em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo e entregamos nas Tuas mãos o Catiri, a nossa igreja, todas as pessoas ali, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.